Na aula de hoje falaremos sobre Paulo, o plantador de igreja. Como que Paulo, na dinâmica do Espírito de Deus, conseguiu ganhar pessoas para Jesus Cristo através da mensagem do Evangelho e ainda discipular essas pessoas com as doutrinas bíblicas, mantê-las firmes na fé, fundando assim a Igreja de Jesus Cristo no meio dos gentios. Portanto, não saia daí, inscreva-se no canal, ative o sininho para que você possa ser notificado de vídeos novos, curte, compartilhe, ajude-nos a divulgar este belo trabalho. A lição de hoje é a lição de número 7, datada do dia 14 de novembro de 2021, com o título Paulo, o plantador de igrejas. E o textuário está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. A verdade prática. A experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igrejas. Logo após a conversão de Paulo, ele esteve então sendo discipulado para o chamado que Cristo havia chamado ele. Como as próprias palavras do Senhor Deus dizendo para Ananias que Paulo seria um vaso escolhido para mim, um vaso precioso, um vaso que sofreria em prol do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a lição de hoje ela fala sobre esta chamada espiritual de Paulo para a obra missionária, ganhar almas, plantar igrejas, discipular pessoas, ensinar o caminho da palavra, o caminho da verdade cristã. O primeiro tópico, Paulo, o desbravador sobre uma gloriosa obrigação. Paulo, o desbravador. Apesar de que em Jerusalém nós vemos depois das palavras de Jesus dita para os discípulos, permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Tinha um período, tinha um tempo, era até que fossem eles revestidos de poder. Depois desse revestimento, os discípulos deveriam ir conforme as palavras de Jesus, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria e Judéia, e até aos confins da terra. Então eles deveriam ir para Jerusalém, Samaria, Judéia e para os confins da terra, e para os gentios pregarem. Os discípulos eram para espalharem-se. Todavia eles não fizeram, ficaram acomodados em Jerusalém, no templo de Jerusalém, ficaram na comunidade e ainda não iam para as pessoas. Por isso que veio a perseguição sobre eles, os discípulos, e depois disso alguns se dispersaram, como por exemplo Filipe foi para Samaria, e o texto do capítulo 8, versículo 8, diz que em Samaria havia alegria na cidade. Isso porque o Evangelho chegou, e quando o Evangelho chega, a alegria também, a alegria da salvação, a felicidade, ela permanece na vida das pessoas. Então nós observamos isso. Agora, Paulo, ele fez uma viagem missionária, várias viagens missionárias, e um trabalho maior do que os discípulos, porque ele não ficou limitado, a chamada dele era específica. Por mais que os discípulos já estavam pregando em algumas cidades, em alguns lugares, Paulo recebe o chamado específico para pregar. Ele é o desbravador mesmo, que vai para os gentios, que através das suas viagens missionárias, ele até mora em certos lugares, para que o Evangelho seja alcançado através das pessoas. Ele faz residência em algumas cidades com este objetivo, de que as pessoas se cheguem mais para perto de Deus, entendam a mensagem do Evangelho, ouçam a mensagem do Evangelho. Então Paulo ele tem uma entrega total, ele abre mão de tudo o que ele fazia. E então fica aí especificamente como um missionário, como um desbravador, como alguém que de fato está preocupado com as pessoas que não conhecem o Evangelho. E ele vai para todos os lugares que lhe foi designado para levar esta mensagem do Evangelho. Então a lição ela fala a partir disso, Paulo como este desbravador e esta missão que ele tem de plantar igreja em lugares que eram de pessoas gentílicas. E o segundo ponto do primeiro tópico, uma gloriosa obrigação, porque Paulo sabia que o seu chamado, o seu talento, a sua escolha era para pregar este evangelho. Ele tinha ciência disso, porque ele fala isso na própria lição, dizendo neste verso,
Eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Ele tinha ciência de que a sua chamada era específica, seria para os gentios. Então ele diz que se ele não for pregar o evangelho que lhe foi designado, então sofreria em detrimento da desobediência de não pregar, como ele próprio fala na lição, que ele tem essa obrigatoriedade, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Não no sentido de que ele não queria, que era uma obrigatoriedade imposta, forçada, contra a sua vontade. Não, não é neste aspecto. Ele tinha como obrigação, sentia o dever por estar liberto em Cristo, por conversar com Cristo, por receber de Cristo. Agora, através da fé, ele tem a certeza da sua chamada, da escolha de Deus para ele, para esta grande tarefa. Então ele se sente na obrigação. Não que Cristo coloca algumas pessoas em dificuldades, impondo a sua vontade contra a vontade das próprias pessoas. Não é nesse sentido que Paulo está dizendo. Mas ele que tem uma obrigatoriedade para com Deus, pelo amor de Deus, pela bondade de Deus, pelo sacrifício de Jesus Cristo. É por isso que ele está dizendo que ele tem essa obrigação. Ele deve favores, nós somos devedores de Deus. Nós devemos para Deus, porque através da sua misericórdia Ele nos salvou. Nós não tivemos condições de ter merecimento nesta chamada, não tivemos condições de pagar, pela nossa salvação. Mas Cristo nos chamou segundo a sua misericórdia, nos amou, nos lavou pela sua benignidade, pela sua bondade, e agora nós somos devedores a Ele por este tão grande amor. Por isso Paulo está dizendo que ele é agora devedor desta chamada. Então ele quer fazer um pouquinho para Deus em relação ao quanto Deus fez para ele, principalmente salvando-o. E no terceiro ponto do primeiro tópico, plantação de igreja, uma parceria. Qual que é a parceria? A parceria é entre o homem e Deus. O homem tem a responsabilidade de pregar o evangelho, ele é a testemunha, ele é quem detém o seu testemunho vivo e das obras de Cristo, e o próprio Espírito Santo tem o papel de convencer as pessoas. Então é uma cooperação, por isso que Paulo ele escreve para os irmãos de Corinto, dizendo: nós somos cooperadores de Deus, cooperamos com Ele, somos testemunhas, somos o vaso que detemos as palavras e anunciamos as palavras de vida de Jesus ao pecador. E Jesus salva o pecador através do seu poder, da sua misericórdia. Paulo ele diz para a igreja de Corinto que nós somos edifícios de Deus, lavouras de Deus. Então, se somos lavoura, como que uma lavoura ela é feita? As pessoas derrubam as árvores que há naquela lavoura, põe fogo, tira toda a sujeira, depois vem a plantação. Depois que é plantado o produto, nascem então as sementes, elas brotam, nascem aquele produto e vem os frutos, depois a colheita. Na nossa vida também foi isso. Nós precisamos ser como árvores cortados, no sentido de morrer para o mundo e viver para Deus. Nós estamos mortos para o mundo não tem efeito, mortos para as obras da carne. Nós devemos suplantar as obras da carne e nascer e viver a vida espiritual para o nosso Deus. E a partir daí, através da renovação, através do sacrifício de Jesus, do sangue, e também através do revestimento de poder, nós possamos então administrar os dons que estão em nós, sendo concedidos, e também produzir frutos. O fruto do Espírito de Deus em nossa vida. Por isso que Paulo está dizendo que nós somos cooperadores de Deus, lavouras de Deus, e também edifícios, porque precisamos crescer na graça, crescer no conhecimento. O edifício ele vai aumentando, 1 andar, 2 andares, 3 andares, 10 andares, 30 andares. E o nosso crescimento também, a maturidade cristã precisa disso, através da salvação em Jesus Cristo, da redenção, o batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, vamos crescendo. O fruto do Espírito, e depois a gente vai crescendo em conhecimento, na palavra de Deus, na afetividade, na comunhão, e assim nós vamos crescendo, como o apóstolo Paulo também fala aos irmãos de Éfeso, que
Ele mesmo deu uns para pastores, doutores, evangelistas, presbíteros, querendo com isso o aperfeiçoamento dos santos, até que todos cresçam, até chegar à estatura de varão perfeito. É o crescimento, a maturidade cristã. O segundo tópico, Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. Antioquia é muito falada, uma igreja muito abençoada por diversas pessoas de qualidades que habitavam ali em Antioquia. E o primeiro ponto, uma igreja missionária. Por que Antioquia era uma igreja missionária? Porque envia pessoas para a obra. Percebemos que em Antioquia havia vários doutores, como a lição vai dizer, profetas e doutores, entre eles, a saber, Barnabé, Simeão, nominado Níger, Lúcio de Cirene e ainda Menahem, e temos ainda a figura de Paulo, e o Espírito Santo ordenou aos líderes da igreja em Antioquia, uma igreja abençoada por qualidade de pessoas cultas, doutores na lei, que conheciam a lei, e disse para o líder da igreja: separai-me a Barnabé e a Saulo para uma obra que vos tenho chamado. Qual que era a obra que Barnabé e Paulo foram chamados? A obra de missões, de ir e pregar não entre os judeus, se bem que eles pregavam também entre os judeus, mas a obra entre os gentios. Jesus queria também salvar pessoas fora do arraial dos judeus, porque a mensagem salvífica é para todos, não é exclusiva dos judeus e nem da igreja, mas todo aquele que nele crê. Não interessa a raça, a cor, a etnia. Deus, ele quer salvar a todos. E entre os gentios o evangelho precisava ser pregado. E o Espírito designou Barnabé e Saulo para essa grande obra, e eles foram separados e enviados para esta obra missionária. Então começa a primeira viagem missionária, que é o segundo ponto do segundo tópico, a primeira viagem missionária. Eles foram pregar por diversos lugares. Eu quero ressaltar aqui alguns lugares que a Bíblia registra que eles estiveram pregando. Pafos, por exemplo, onde estava o procônsul Sérgio Paulo. E Elimas, o mágico, estava impedindo que a mensagem de salvação chegasse até o procônsul, que ele entendesse ou recebesse Barnabé e Paulo. E Paulo, pelo dom de discernir os espíritos, percebe que o espírito enganador que está nesse mágico, Elimas, está impedindo que o Espírito Santo esclareça a mensagem no coração do procônsul. Então ele repreendeu este mágico e ele ficou cego. E de imediato passou a procurar o tato, porque estava perdido na sua cegueira. O que, vendo o procônsul Sérgio Paulo, acreditou na mensagem de Paulo, que Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou, que tem o poder de salvar. E então teve efeito a mensagem de Paulo em Pafos, a cidade onde eles estavam evangelizando. Depois nós observamos que eles chegaram em Icônio e pregaram a palavra poderosamente, com poder, por estarem revestidos do poder do Espírito de Deus. Em Listra estava um coxo. O texto diz que Paulo, vendo o coxo, percebeu que ele tinha fé para ser curado. Observe que a fé, ela pode ser tanto de quem ouve como de quem prega. Em outra passagem, Pedro e João estão chegando ao templo e o coxo está pedindo esmola. E ele diz: eu não tenho prata e nem ouro, mas em nome de Jesus levanta e anda. Então, com a fé dos discípulos, o coxo foi curado e andou. Agora aqui Paulo está pregando o evangelho e ele percebe que o coxo tem fé. E então manda ele levantar, e ele levantou e é curado. Então a fé, como dom, ela tem esse poder de operar a cura, o milagre, a maravilha. Nós temos a fé salvífica, é a fé daqueles que creem no sacrifício de Cristo e que Deus pode perdoar os pecados, é a fé salvífica. Temos a fé como o fruto do Espírito, que é a fidelidade, porque lá está dito, o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, fé. Essa fé é de permanecer fiel, ou a continuidade de ser fiel, de se manter nos caminhos do Senhor. E a fé como dom, a fé de crer no milagre, na maravilha, na obra do Senhor Jesus Cristo. E isso aconteceu em Listra. Depois nós vemos também que os discípulos chegaram, depois desta maravilha, deste milagre,
As pessoas de Listra disseram que Paulo e Barnabé eram os deuses que eram adorados lá, como Júpiter e Mercúrio, e tentaram então oferecer sacrifícios para estes homens. O que Paulo e Barnabé, percebendo, disse: não, nós somos irmãos como vocês, somos homens como vocês, não somos deuses, não nos sacrifiquem nada por amor de Deus. E os judeus que chegaram e viram que uma grande multidão seguia os ensinos de Paulo, movidos de inveja, incitou a multidão contra eles. Então, de repente, eles passaram de deuses para odiados pela intervenção dos judeus e apedrejaram a Paulo. Ele esteve como morto, e quando deixaram ele de lado, ele levantou-se e fugiu. Mas o evangelho foi pregado e os milagres aconteceram em Listra. A segunda viagem missionária de Paulo também é de se destacar. O professor deve, nesta lição, falar um pouquinho sobre a segunda viagem missionária de Paulo e Barnabé. Por exemplo, para Macedônia, quando Paulo queria ir para algum lugar, o Espírito disse que ele não era para ir. Mas numa visão de noite, ele viu um varão que, na visão, dizia para ele: atravessa a Macedônia e venha nos ajudar. E aquilo ele entendeu que o Espírito Santo estava impulsionando eles para a Macedônia. E eles então foram para a Macedônia, que chegando na cidade de Filipos, pregaram o Evangelho em Filipos. E o poder de Deus se manifestou. Mas os judeus que estavam em busca desses homens foram incitar as autoridades contra Paulo e Barnabé, e eles foram presos. Agora já é Paulo e Silas, né? Porque Barnabé e Paulo tiveram um desentendimento por conta do jovem João Marcos. São diversas as explicações de o porquê deste desentendimento, mas nós não sabemos ao certo, né? Porque João Marcos voltou e deixou os dois missionários sós, e isso deixou Paulo triste. E agora Paulo então arruma um outro companheiro, que é Silas, e vai nessa segunda viagem missionária. E eles estão presos então devido à incitação dos judeus, estão com o pé no cepo, estão presos à noite. Mas eles, em vez de reclamarem, de desistirem da obra missionária, que não é fácil, é espinhosa, eles começaram a cantar e louvar ao seu Deus. E de repente o lugar estremeceu, as cadeias se abriu, as correntes caíram por terra, e então o carcereiro percebeu, acordou no meio da noite, percebeu que todas as portas estavam abertas e as cadeias também. Então ele quis se jogar sobre a espada, o que clamou Paulo: não faças tal, porque todos nós estamos aqui. Então o carcereiro percebeu que aqueles homens tinham uma verdade, e através da mensagem de Paulo ele se converte, ele e a sua família, e o evangelho é pregado na cidade com poder. Depois disso ele vai para Tessalônica, que prega o evangelho, onde a igreja dos Tessalonicenses, ela foi colocada lá, foi plantada a igreja aos Tessalonicenses, e então a igreja é poderosa. Mas os judeus também estavam perseguindo Paulo em Tessalônica, e ele fugiu, e ele estava na casa de Jason, e prenderam Jason, levaram diante das autoridades, mas não encontraram Paulo, e logo após liberaram Jason. Paulo foi para a Grécia nessa segunda viagem missionária. Paulo foi para Bereia nessa segunda cidade, nessa segunda viagem missionária. Na segunda viagem missionária, Paulo também sai de Tessalônica e vai para Bereia. Na Bereia, ele prega o evangelho, mas os bereanos são mais cautelosos. Eles querem conferir todas as palavras que Paulo está dizendo no livro da lei, na Torá. E depois que Paulo dá todas as explicações, e depois dessas explicações serem conferidas, eles perceberam que Paulo fala a verdade, a interpretação está correta das leis, e eles aceitam as mensagens, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, e se tornam então cristãos através da mensagem de Paulo. Nós precisamos dessas explicações, nós precisamos destes exemplos dos bereanos para também podermos estar conferindo tudo o que é ensinado na igreja, o que é pregado, porque temos a Bíblia e temos a verdade, e precisamos, através dessas palavras, poder então conferir se está de acordo, se as interpretações estão corretas, porque estamos vivendo dias de engano, de falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinos que vêm para nos distanciar das doutrinas bíblicas. Mas precisamos ser como os bereanos, conferir tudo o que nos é colocado diante da mesa, para que possamos então ter uma alimentação sadia, e as doutrinas fazer com que cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo.
Depois da Bereia, Paulo chega a Atenas, também fugindo dos judeus, mas ele vê que um grupo de gregos estão no Areópago, e ele chega ao Areópago e percebe que eles estão falando de deuses, porque em Areópago há altares para todos os deuses. Eles eram politeístas. E percebendo Paulo que há um altar ali para o Deus desconhecido, porque eles disseram, se houver algum Deus que não conhecemos, nós também queremos honrá-lo. Paulo disse, eu quero falar deste Deus desconhecido que vocês não sabem, mas eu sei quem é. E pregou o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, pregou a salvação de Jesus Cristo, falou do sacrifício expiatório de Jesus. E as palavras de Paulo surtiram efeitos que algumas pessoas aceitaram Jesus. Entre ele, Dionísio aceitou o Evangelho de Jesus Cristo e também Dâmaris ouviram e aceitaram a mensagem do Evangelho. Portanto, observamos o Paulo plantando igreja, ganhando almas pelo fervor espiritual, pelo poder do Espírito de Deus, através da sua chamada, ele fazendo coisas extraordinárias para o reino de Deus. Um dos maiores missionários que o mundo já conheceu é Paulo. O terceiro tópico, características de um plantador de igrejas. Primeiro tópico, motivado pelo chamado. Paulo, motivado pelo chamado, porque ele recebe do Senhor. Ele diz para os coríntios, recebi do Senhor, que também vos ensinei. Ele aprende com seu Deus, tem a sua chamada, Deus dizendo isso para ele, dizendo para Ananias, então ele tinha consciência da sua chamada, por isso ele ia e falava e pregava e tinha efeito, porque ele estava no caminho correto. Deus ainda chama a pessoa, nós precisamos ter convicção de qual é a nossa chamada e ir empreender essa chamada, desenvolver esta chamada, atender o chamado do Mestre. Ele chama todos. Temos diversos exemplos, nesta aula o professor pode dar diversos exemplos de pessoas que tiveram chamado. Por exemplo, Abraão teve um chamado para uma família e dessas famílias uma grande nação. O chamado também de Moisés para libertar o povo. São diversos os chamados que nós precisamos dar exemplos para os nossos alunos, para que eles possam aprender qual que é o seu chamado e, através do seu próprio chamado, desenvolver uma grande obra, assim como Paulo desenvolveu. O segundo ponto, experimentado no deserto da vida. Paulo, ele também esteve no deserto da Arábia, esteve em Damasco, esteve em Jerusalém e Antioquia, teve um preparo aproximadamente de 14 anos, ele se preparando para este chamado, estudando, recebendo na escola de Jesus Cristo as instruções. Todos nós precisamos de ter os nossos desertos, os nossos momentos a sós com Deus. O texto bíblico diz que o Espírito do Senhor nos chama, nos impulsiona para o deserto, porque é no deserto que Deus fala com o homem. Foi no deserto da Judéia que o povo de Israel tiveram os seus maiores milagres. É o momento do a sós com Deus, quando só Deus pode socorrer. No deserto onde não há nada, não existe mais nada além da areia e do tempo. E Deus então fala conosco nesse deserto, quando estamos só. O texto de Lucas fala que o Espírito do Senhor conduziu o Senhor Jesus ao deserto, para que ele enfrentasse as adversidades. As adversidades nos fortalecem. As adversidades nos dão a habilidade de matar leões, matar gigantes, de vencer tribulações. Os desertos da vida somos experimentados. O apóstolo Paulo diz isso aos irmãos em Roma, dizendo assim que a tribulação produz paciência, a paciência experiência, a experiência esperança, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. O terceiro ponto, o terceiro tópico, a igreja segundo as Escrituras. Depois que Paulo funda as igrejas, ele vai ensinar elas através das Escrituras. A igreja de Corinto, por exemplo, ele vai ensinar as leis sacrificiais, a cerimônia do culto, a ordem do culto, como as pessoas devem se comportar com louvores, tem salmos, tem hinos, quando forem profetizar, cada um pela sua ordem, o primeiro, o segundo, o terceiro, não todos ao mesmo tempo, e nem todo o culto deve girar em torno da profecia somente, a não ser a profecia pregada. Aos Coríntios que Paulo vai dizer a importância dos membros, que nós temos dependência uns dos outros. Aos Coríntios que Paulo coloca em elevada estima o ministério. Os apóstolos, em primeiro lugar, que estão na liderança. A liderança tem um poder espiritual extraordinário designado por Deus, porque Deus ele tem uma hierarquia
E através das hierarquias, através das ordens que ele estabelece, das instituições, todas elas estão estabelecidas no poder e na orientação do Espírito Santo. É aos Coríntios que Paulo vai falar também sobre a forma de se comportar moralmente. São as doutrinas da Bíblia que a igreja deve aprender. Nós precisamos estar ensinando a nossa igreja constantemente sobre o fruto do Espírito, a importância de se produzir o fruto do Espírito, de andar segundo o Espírito de Deus, segundo as obras do Espírito. Precisamos aprender a fazer uso correto dos dons espirituais, porque senão vamos fazer uso errado dos dons espirituais e vamos então responder por essas atitudes erradas. Precisamos falar sobre a justificação. Para a igreja de Roma, Paulo fala esclarecendo sobre a graça, sobre a justificação, sobre a santificação. Então todas essas doutrinas eram ensinadas por Paulo. Paulo foi um teólogo a seu tempo com um entendimento extraordinário que nos trouxe luz. A igreja da atualidade é devedora pelos ensinos de Paulo. Paulo recebe do Senhor extraordinárias doutrinas sobre a Santa Ceia, sobre os motivos e o significado da ceia do Senhor. É Paulo quem escreve. Sobre a ressurreição dos mortos, é Paulo quem esclarece. O arrebatamento da igreja, Paulo também dá os detalhes. A ordem da ressurreição dos justos, Paulo também é o que dá o detalhe sobre isso. Sobre a importância da igreja na comunidade, Paulo é quem vai esclarecer esses pormenores através das suas diversas cartas. As cartas de Paulo têm um papel fundamental no Novo Testamento, porque são a maioria. Tanto as cartas pastorais de Paulo, falando aos pastores que ele ganhou, que ele discipulou, que ele colocou diante da igreja, e os pastores seguindo o exemplo de Paulo na doutrina, na perseverança. Para Timóteo, especificamente, Paulo fala de tu persevera naquilo que aprendeste, como sabe as sagradas letras. Ele fala da doutrina de Jesus Cristo. É para Timóteo que Paulo vai falar sobre os últimos dias. Ele dá o significado de como seriam os últimos dias. E hoje a igreja que está vivendo esses últimos dias percebe pelos fatos que Paulo relata para Timóteo que estamos nos últimos dias. Da frieza, da dureza de coração, das pessoas que perdem a afetividade, que perdem a capacidade de se arrepender, de se comover, de ajudar. Tudo isso foi Paulo que traz essas revelações gloriosas para a igreja através dos ensinos. Paulo também foi que levou para os gentios, aonde eles já haviam ouvido o evangelho de arrependimento, batismo. Foi Paulo quem falou sobre o batismo com o Espírito Santo. Ele quem esclarece, para Apolo, onde Apolo estava, o batismo com o Espírito Santo, a necessidade de ser batizado com o Espírito, de buscar o Espírito de Deus, de estar diante desta presença gloriosa. E assim concluímos que é a vontade de Deus chamar pessoas para a obra missionária. Ele é quem chama, ele é quem capacita e ensina, como Paulo diz, recebi do Senhor, e envia. Então nós precisamos estar disposto a atender o chamado de Deus, perceber pessoas ou designar pessoas através do Espírito para que vá fazer essa obra missionária extraordinária. Deus ele conta conosco, nós somos cooperadores de Deus. Cooperamos sendo testemunhas e Jesus nos abençoa, salvando as pessoas pelo qual estamos pregando, convencendo e transformando essas pessoas. Nós precisamos fazer algo para o reino. Todas as pessoas têm algo para fazer para Deus. Então, professor, nesta data, motive seus alunos para que se coloque diante de Deus espontaneamente, dizendo, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Procurei um homem para que estivesse na brecha. Estou aqui, Senhor. Quero tampar essa brecha com o teu evangelho, com o teu chamado, fazer a tua vontade para que o teu nome seja glorificado. Portanto, professor, que nesta aula os alunos sejam tocados, sejam motivados e aprendam o valor de uma chamada e percebam, através de Paulo, o valor que Paulo deu para a sua chamada, valorizou, fez a obra de Deus, e como ele diz no final, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé.
e agora a vitória, a coroa, o galardão que Deus havia prometido para Paulo estava guardado. Portanto, nós precisamos ter esses exemplos desses homens de Deus para seguir a nossa chamada também até o final, até o chamado de Cristo para estar com Ele. Portanto, professor e professora, que você tenha uma boa aula e através dos seus ensinos os alunos possam ser edificados e também ser abençoados, tocados e chamados para a obra de Deus. Deus em Cristo vos abençoe. Uma boa aula para todos.